Olá, tudo bem contigo? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje, onde iremos aprender sobre o Wireshark, mais especificamente como empregar o Wireshark no processo de diagnóstico, monitoramento e administração de redes de computadores. Antes disso, solta a vinheta. Bom, pessoal, para começar essa atividade, essa aula, vamos aprender a instalar o Wireshark, tá? Inicialmente, vamos abrir o nosso browser e vamos aqui digitar no Google o Wireshark. Inclusive, na própria apresentação, há o endereço de URL, né? Já está disponível no Moodle a URL para download do Wireshark. Eu vou escolher aqui a opção Download, né, do Wireshark. Vou escolher a versão 64 bits, porque o meu computador, o meu Windows, é 64 bits. Isso é muito importante, tá? E ele está sendo aqui baixado no meu computador. Vai demorar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua internet. Pronto, o download foi concluído. Vamos clicar para executar a instalação do Wireshark. Next, I agree. Next. Eu vou pedir para ele construir um ícone no desktop para facilitar aí o acesso. E vamos aí. Esse USB Cap não é necessário, a não ser que você queira fazer a captura de um dispositivo de rede USB, tipo uma placa wireless USB ou uma placa Bluetooth USB, tá? Então, no caso, nós não vamos trabalhar com isso nessa atividade. Agora é aguardar a instalação. Bom, pessoal, terminada a instalação, eu vou aceitar a licença. E no caso aqui eu não vou selecionar nenhuma opção, haja vista que eu não vou monitorar placas wireless, eu não vou monitorar drives específicos de NPCap, loopbacks do Nmap, eu não vou, simplesmente eu vou colocar aqui install, vou aguardar aí completar essa parte final da instalação do NPCap. Pronto, instalação completada com sucesso, next, finish. Agora o Wireshark vai completar a instalação principal dele. Concluída a instalação do Wireshark, eu vou pressionar Next novamente e Finish. Pronto, a instalação do Wireshark foi feita e o ícone do Wireshark já está aqui presente na minha tela. Aqui está o ícone do Wireshark. Bom, pessoal, agora que nós já aprendemos a instalar o Wireshark, eu vou aqui passar algumas orientações referente ao que nós vamos ver no Wireshark, tá? Nós vamos ver aí o menu Statistics do Wireshark, tá ok? Vamos lá. Primeiramente, né, por que nós temos aí um nariz de cachorro nessa apresentação? Porque o Wireshark é um sniffer, né? Sniffer significa farejador ou cheirador, né? Na verdade, se for pensar num analisador de protocolos, que no caso é o Wireshark, ele vai ficar ali cheirando, né, a rede e trazendo para o banco de dados dele todos os protocolos que passarem pela placa de rede. Olha que interessante. Vocês, por exemplo, imaginem que para que o Wireshark consiga obter uma informação, ele precisa escutar a placa de rede do computador. Então ele só vai conseguir trazer para o sistema do Wireshark aquilo que ele consegue ouvir ou aquilo que passa pela porta da placa de rede do computador que está com o Wireshark instalado, tá? Então, por exemplo, alguns podem pensar assim, nossa,
O Wireshark é um programa hacker, né, onde eu consigo aí, através de análise de protocolos, descobrir o que está acontecendo na rede? Sim, mas de nada adianta se ele não estiver em um ponto estratégico da rede, se ele não estiver em um ponto central da minha rede. Mais adiante, eu vou explicar de uma maneira mais clara como isso funciona. Por enquanto, vamos aprender o que é um menu estatística, statistics, tá ok? E mais adiante eu vou explicar ali como é que funciona, aonde é a localização do Wireshark dentro de uma situação estratégica da rede, que vai permitir aí que ele tenha uma função muito mais ampla, tá bom? Então, o menu Statistics, a gente vai começar o menu Statistics pelo item aqui, Protocol Hierarchy. O que o Protocol Hierarchy vai trazer para a gente? Deixa eu tirar aqui o Picture in Picture. Pronto. O que o Protocol Hierarchy vai trazer para a gente? Né? Ela vai exibir todos os protocolos da captura. Você vai poder recolher ou expandir subárvores clicando nos ícones mais e menos dos protocolos. Então, basicamente, vocês vão conseguir enxergar aí as camadas do modelo OSI, né, no caso, com relação aos específicos protocolos, né, aos protocolos específicos, e vai conseguir enxergar por meio de camadas cada um de seus protocolos. Isso é muito interessante porque o Protocol Hierarchy vai te trazer uma visão macro de toda a rede. Só com ele é possível que você consiga tomar várias decisões e diagnosticar a sua rede, tá ok? É possível encontrar ali programas inadequados, aplicações inadequadas, vírus circulando pela rede, problemas de configuração de rede, tá? É possível que você encontre vários pontos ali que precisam ser sanados na rede somente com o item Protocol Hierarchy, tá ok? O próximo item aqui é uma tela, né? Só que essa tela é uma versão um pouquinho mais antiga do Wireshark. A versão atual traz uma informação muito mais clara. Nós vamos ver. Endpoints. O endpoints, ele vai, além dele trazer todos os pontos da rede, é claro, você fala assim, professor, ele vai mostrar todos os pontos da rede? Sim, aqueles que conversaram, aqueles que propagaram dados. São aqueles pontos que protocolos, que pacotes foram capturados pelo Wireshark. Então, se uma máquina está silenciada na rede ou adormecida, se ela não estiver ativa na rede, né? É claro que ela não vai aparecer porque o Wireshark não reconhece a existência dela. Só vai reconhecer a existência dela quando ela gerar aí um tráfego de informações. Então aqui é um exemplo dessa tela, né? Você pode perceber aqui que ele mostra o endereço, a quantidade de pacotes que ele conseguiu capturar naquela fatia de tempo deste endereço, a quantidade de bytes desses pacotes, a taxa de transferência e as taxas de transferência de pacotes e de bytes e a taxa de recepção, tá? Olha que interessante, só nesse endpoints eu consigo saber se o endereço fala mais, transmite mais ou escuta mais. Aí cabe a pergunta, era para esse endereço estar fazendo isso? Por exemplo, um computador de um usuário da rede, um usuário comum que utiliza a internet e utiliza o Word. Normalmente esse usuário, ele escuta mais do que fala, né? Ele recebe mais informações do que transmite. Suponhamos que você veja ao contrário. Pode ser um vírus que está coletando as informações desse usuário e enviando para fora, para um hacker. Pode ser um processo que está sendo executado ali usando o computador desse usuário para cometer algum tipo
algum tipo de situação ali indesejada, pode ser um processo de atualização constante que está consumindo a banda de internet desse usuário, então está fazendo com que ele mande muita informação para fora ou receba muita informação em demasia. Mas como que eu faço para saber se ele está num processo de anomalia? Como aqui, né, nesse endpoints, você enxerga todos os usuários, você consegue estabelecer um parâmetro. Você consegue olhar para o usuário aqui, o homepair PR05D193, e você consegue comparar com o usuário dlink46df11. Você vai poder comparar, por exemplo, como é que está sendo o uso dessa rede. No caso, nós temos aqui o onHair PR05D193, que fez aí a transferência de 80 pacotes numa quantidade de bytes de 4.803, numa taxa de transferência de 63 pacotes. E a recepção, olha, ele mandou 63 e recebeu 17. E nós temos aqui um outro usuário, que é o dlink46df11, numa taxa de 67 pacotes. Ele mandou 10.000 pacotes e recebeu 22. Uma taxa de, taxa de transferência em bytes, né? Taxa de transferência em pacotes, ele mandou 45 pacotes e recebeu 22 pacotes. A pergunta é, será que existe ali uma situação de anomalia? Aqui para mim não, porque está bem equilibrado, não está tão absurdo assim, não poderia comprometer, por exemplo, a velocidade de uma máquina. Bom, então o endpoint ele exibe as estatísticas de cada ponto final da rede, isto é, de cada host capturado será exibida numa guia para cada protocolo capturado. E o tamanho de pacotes? Mostra a quantidade de pacotes por intervalos de tamanho em byte. É possível aplicar filtros para verificar um pacote específico. Isso é interessante porque quando uma rede ela está saudável, ela está tranquila, você tem pacotes grandes propagando, pacotes de tamanho grande. Então, pacotes com tamanho, por exemplo, de 320 por 639 são pacotes de tamanho bom. Agora, quando a rede está sendo muito consumida, tem muitos equipamentos compartilhando o mesmo meio, ela precisa dividir esses pacotes em vários fragmentos pequenininhos para que haja uma democracia de comunicação, para que todos os computadores possam conversar, equilibrando a velocidade entre todos. É a mesma coisa, por exemplo, de nós estarmos discutindo entre duas pessoas. É super tranquilo, um fala, o outro escuta, o outro fala, o outro escuta, ocorrem interrupções, no entanto essas interrupções são poucas. Agora imagina se nessa comunicação ponto a ponto entre duas pessoas tivessem 50 pessoas e todo mundo quisesse falar naquele momento. Todo mundo deveria entrar num acordo, né, para que alcançasse o sucesso, senão não há discussão, de modo que cada um pudesse falar pouco, tipo 10 segundos. Vamos supor que agora entrou mais 50 pessoas nessa discussão. Ah, não é mais 10 segundos, para que todo mundo fale no tempo, agora é 5 segundos. Então, não sei se vocês conseguem imaginar que quanto mais equipamentos compartilhando a rede, mais eu tenho que construir os blocos de tempo para que todos consigam falar ao mesmo tempo. Então, essa opção do Packet Length, eu consigo medir como é que está a saúde da minha rede baseado no meio compartilhado. Quantos equipamentos estão compartilhando esse meio, essa rede, essa estrutura, né? E é claro que eu tenho mecanismos para resolver isso. Por exemplo, segmentar a rede com um roteador, a implantação de um equipamento switch mais robusto. Tá? Então eu consigo aí, dentro dessa situação,
eu consigo aí ter esse diagnóstico de rede saudável. Professor, então isso quer dizer que nesse caso aqui do exemplo, onde 50% dos pacotes é bem pequenos, a rede está lenta? Está lenta. E quais são os mecanismos que eu posso fazer para resolver isso? Vários. Por exemplo, será que nesse momento tinha algum equipamento, por exemplo, fazendo backup? Ocupando a rede, e de repente esse cara fazendo backup, que está ocupando a rede constantemente, obrigou uma redução dos tamanhos dos pacotes de todo mundo, porque ele está ocupando muito a rede, ele está falando demais? Pode ser. Será que, por exemplo, as máquinas estão fazendo atualizações de antivírus ao mesmo tempo? Será que tem um equipamento configurado errado ou com um vírus gerando tráfego na rede? Ou será que eu tenho que aumentar a capacidade de banda da minha rede, por exemplo, trocar a minha rede de padrão Cat5e, que é 100 megabits por segundo, para 1 gigabits por segundo, por exemplo, Cat6? Ou será que a minha rede está muito misturada? A mesma rede que as pessoas estão utilizando para usar a internet no celular é a mesma rede que o pessoal está usando para trabalhar? Será que eu não consigo dividir essa rede para que esse meio compartilhado fique menor? Tipo, 150 pessoas dividindo a mesma sala para falar. Será que está todo mundo falando do mesmo assunto? Será que não compensa eu pegar 50 que está falando sobre esporte, colocar numa sala separada? Falam vocês aí. E eu pego mais 50 que está falando sobre um filme e coloco numa outra sala separada? Então eu consigo melhorar o meio compartilhado com algumas estratégias que podem ser aí aplicadas usando o Packet Length. E eu posso medir antes e medir depois para verificar se houve melhora, tá? Próximo aí é o I/O Graphs, é os gráficos de entrada e saída, né, de input e output. Permite a criação de gráficos a partir de pacotes capturados. Também é possível aplicar filtros para definir um pacote específico. É permitido o uso de até 5 filtros para combinar gráficos de outros protocolos. É possível exportar os gráficos capturados para formato de imagem, JPEG e BMP. O I/O Graphs é muito interessante porque eu consigo enxergar um pacote específico. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico da taxa de tráfego de TCP e UDP. Todo mundo sabe que o UDP é muito utilizado para jogos, vídeo em demanda, rádio em demanda. Então, por exemplo, vamos supor que eu visualizei que a minha rede tem muito UDP e pouco TCP. O TCP é mais utilizado para navegar na internet, navegadores, receber e mandar e-mails. E vamos supor que a minha empresa ela não tem uma atividade profissional voltada para assistir filmes, ou ouvir rádio online, ou jogar. E eu quero mostrar isso. Então eu posso construir um gráfico com esses dois protocolos, TCP e UDP, e mostrar o quanto que a minha rede é lenta pelo fato de ter esse tráfego rodando nela, tá? E eu posso fazer isso com N outros protocolos. Basta eu construir o filtro ali. Nós vamos fazer alguns exemplos com relação a isso. E gráfico de fluxo é muito interessante porque ele exibe o fluxo de dados entre os hosts. A gente vai ver a conversa entre endpoints. E você vai conseguir ver uma análise sequencial do fluxo das conexões. Então, ele é muito interessante assim, mais por tirar dúvidas com relação a vírus, por exemplo. Você vai ver a porta conversando com a outra porta. E você vai conseguir identificar que porta é essa. Você vai conseguir identificar que tipo de informação que está ocorrendo ali entre dois endpoints. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma troca de informação de pergunta de quem é. É
tipo um Whois, né? Whoas 192.168 e quem respondeu foi o 104, né? Que provavelmente não sabe quem é. Então você consegue ver o fluxo da informação. No caso aqui eu estou vendo o fluxo do home pair com esses outros endereços aqui, IPs. E eu consigo ver a resposta também. Olha lá, pergunta, resposta, pergunta, resposta, tá? Eu consigo ver quem está falando com quem. Às vezes uma máquina interna conversando com uma máquina externa que não tem nada a ver. E eu consigo saber que tipo de conversa que está acontecendo. O próximo é o menu telefonia. Ele está diretamente relacionado com VoIP. Ele vai analisar codecs de VoIP, que o codec são os dados compactados, né? Para que você consiga falar com melhor qualidade. Existe tecnologias de compactação. Essa tecnologia pode ser voltada para hardware como para software. No caso, você consegue analisar esses pacotes para diagnosticar problemas de VoIP. Bom, acabamos de ver aí como que o Wireshark funciona dentro do menu estatística, tá? Agora, no próximo vídeo, nós vamos aí aprender a usar esse menu na prática, tá ok? Até mais!